Sabe aquele papo, senta que lá vem a história? Então senta, gente, que lá vem a história, tá? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Michele, tá? Michele Martins. Mas o pessoal chama de Mi, tá? Né? Óbvio. Vim contar um pouco sobre aqui, né? Sobre toda essa saga de emagrecimento, de dieta, de todas essas cacetadas, né? Atualmente, nesse exato momento, eu estou pesando 81 quilos e 300. Acredito que seja tudo o peso do brinco. Brinco, né? O relógio, essas coisas, né? Porque eu tô bom. Resumindo, eu estou na faixa de 80 quilos, mas eu tava pesando 90 quilos. Mas vamos chegar lá. Falo isso porque quando o meu psicológico fica mal, tudo fica mal. E todo o meu corpo fica mal também. Porque a cabeça fica mal, aí o corpo fica mal, aí tudo reflete e tudo fica mal. A vida fica mal, tudo fica mal. Aí o que a gente faz? Desconta na comida. Só que meu sobrepeso começou a atrapalhar minha vida. Óbvio, né? Sobrepeso geralmente atrapalha a nossa vida. Mas começou a atrapalhar a minha, eu vou te contar por quê. Desde aquela época, 10 anos atrás, quando isso chegou na minha vida, esse tal de sobrepeso, nem tinha chegado na obesidade ainda, mas aquilo já começou a mudar minha vida pra pior. Me tornei uma pessoa depressiva. Nossa, muito depressiva. Essas coisas, né? Ansiedade, falta de amor próprio, todas essas bagulheiras que a gente sente quando a gente tá mal. E eu estava mal por causa do meu sobrepeso, porque eu nunca tive sobrepeso, e aí de repente do nada assim, boom, né? Sabe? Acredito que não tenha sido bem do nada, mas... Resumindo, faz 10 anos que isso atrapalha a minha vida. E esse negócio de de me tornar uma pessoa depressiva atrapalhou em tantas coisas. Por exemplo, no cuidado com meus filhos, no cuidado com a minha casa, no cuidado comigo mesma, no cuidado com tudo na minha vida. Então, assim, faz 10 anos que isso atrapalha tudo na minha vida. Tudo mesmo. E parando pra pensar, assim, parando pra voltar lá atrás e olhar tudo que aconteceu, eu acho que eu coloquei a culpa em tudo e em todos. A única coisa que eu não culpei foi eu mesma. E eu errei nisso. Porque a única culpada de tudo que aconteceu, na verdade, foi eu. Eu deixei que tudo acontecesse. Eu fui deixando tudo acontecer e eu não tomei uma atitude. E hoje eu sei que foi isso que mudou a minha vida pra pior. E eu sei também que isso é culpa minha. Quando eu falo que isso atrapalhou no cuidado dos meus filhos, eu penso assim, no sentido de como que uma pessoa que vive triste e depressiva vai conseguir fazer outras pessoas felizes, certo? A gente tem que primeiro, né, ser uma pessoa feliz e transmitir a felicidade para o outro. E eu tentei de tudo, gente. Dieta, aqueles sucos detox, exercício, tudo junto. Eu tentei low carb, tentei tudo quanto é coisa que você imaginar. Jejum intermitente, que eu ainda gosto muito, mas não tô fazendo. Mas gosto. Eu fiz treinos diferenciados, modalidades de luta. Gente, isso aqui é um cinto, tá? E é um vestido largo, tá? Eu não sou um colchão amarrado pro meio. Igual muita gente, quando tá passando, os outros falam, nossa, lá parece um colchão amarrado pro meio. Como as pessoas são cruéis, né? E nisso eu ficava tomando laxante, diurético, todas essas baboseiras que todo mundo toma. Até que funciona por um tempo, gente, mas isso te torna mais doente ainda. Só que no meio de todo aquele vucu-vucu, né, de emagrecer, gente, eu consegui emagrecer. Mais de 10 quilos, acho que foi na faixa dos 14 quilos por aí. E eu tava com 70 e poucos quilos, né? Porque na época que eu comecei eu estava com 90 quilos. Aí eu cheguei à faixa do 80, depois eu passei pra 78, alguma coisa, 77, alguma coisa assim. Eu emagreci bem até. No começo, quando eu tava fazendo tudo certinho, né? Só que, como nada são flores, né? De repente aconteceu uma perca muito significativa na minha vida, né? Na vida da minha família, na minha vida, na vida da minha filha, talvez, na vida de muitas pessoas que eu amo, inclusive da Meire. Um beijo pra você, Meire, te amo muito. Aconteceu muitas coisas assim, sabe, percas significativas que parece que tiraram minha vida novamente do lugar. Não que isso tenha, tipo, por causa disso eu fui embora, por causa disso eu baguncei minha vida, não, gente. É porque quando você sente uma dor, pelo menos quando eu sinto uma dor muito grande no meu coração, às vezes eu tenho aquela coisa de escape, sabe, aquela coisa de fuga, aquela coisa de nossa, tá acontecendo tudo isso, ai as crianças, ai meus filhos, ai o que vai acontecer, ai eu não consigo ver o sofrimento, eu não consigo... E sabe, a única coisa que aparece pra mim é aquele escape, aquela fuga. Resumindo, foi uma perca muito significativa, uma perca muito intensa e triste, assim, que me fez sair do meu eixo, que me fez, assim, sabe, bagunçar a minha vida, porque a gente não aceita, né, gente? A gente não aceita as coisas, então eu não aceito, é difícil aceitar, a gente não aceita. Isso, assim, isso me fez voltar a sentir uma tristeza muito profunda na minha vida. E aí é aquela coisa, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, aquela tristeza que veio repentinamente, ela puxa a depressão de volta. E a depressão de volta, ela puxa a compulsão alimentar. E uma coisa vai puxando a outra, até você estar lotado de coisas ruins na sua vida. E aí, a compulsão alimentar te dá mais depressão. A compulsão alimentar te dá mais tristeza.
E a tristeza te dá mais depressão. E a depressão te dá mais tristeza. E a tristeza te dá mais compulsão alimentar. E vira aquele ciclo vicioso em que você começa a... Então eu comecei a ter episódios de ansiedade. E isso me faz sentir o tempo todo como se tivesse coisas, bichos, insetos me mordendo. O tempo todo me pinica. Ó, pode ver, fica até vermelho. Eu não sei se dá pra ver, mas, gente, fica vermelho, começa a coçar. E olha o que dá, ó. Ó, ferida aqui, ferida aqui. Eu vou tentar mostrar mais de perto. Ó, o meu rosto. Ó, no meu corpo. Isso, é tudo da ansiedade. E aí eu tô assim, quando eu vou ver, as minhas mãos estão puro sangue. Eu cortei as unhas bem curtinhas pra ver se eu consigo parar de fazer isso, mas eu não consigo. É o tempo todo, parece que me pinica. Isso é ansiedade. Isso, eu só tô causando lesões no meu corpo todo. E eu sei que é pela ansiedade. E eu não sei como mudar isso. É o psicológico da gente, dando bote. Eu percebi que a maioria das pessoas com sobrepeso ou com obesidade tem depressão. Eu não sei qual a ligação, né, com isso, mas geralmente as pessoas que têm depressão e ansiedade costumam ter sobrepeso ou obesidade e vice-versa, né? As pessoas que têm obesidade e sobrepeso geralmente têm a depressão e a ansiedade. Eu não sei qual é a coisa que puxa a outra, mas as duas sempre andam assim, ó, lado a lado. Dependendo da época da nossa vida, é meio que assim. Faltou dinheiro, parece que a gente sente mais fome, parece dar vontade de comer mais, porque você fica ansioso porque tá faltando dinheiro. E quando a gente tem bastante dinheiro, que a gente ganha aquela bolada, dia de pagamento ou alguma coisa assim, o que acontece, gente? A gente vai comemorar. E como a gente vai comemorar? Comendo. É uma coisa sinistra, né? Porque tudo envolve comida. E comida, pra ser boa, pra ser uma coisa comemorativa, não pode ser uma comida fitness. Pra ser uma coisa comemorativa, tem que ser uma pizza, um lanche, refrigerante, e etc, né? Em que a gente literalmente não tem nenhum pingo de domínio próprio. Aquele controle emocional, a gente não tem. Domínio próprio é zero. Eu tô aqui me lembrando, gente, de um dia, contar pra vocês não façam, é um absurdo, né? Mas teve um dia que eu ganhei uma bolada de dinheiro, né, com o meu trabalho, e eu tava assim, esbanjando mesmo, não tava nem aí. Então assim, e nesse mesmo dia eu fiquei doente, e a vontade de levantar pra fazer comida era zero. Eu tava na cama doente, assim, tava mal, tava acho que com virose, se eu não me engano. E eu lembro que eu chamei meu filho e falei assim, hoje você vai escolher o almoço e a janta. Nesse dia eu lembro que ele escolheu, eu sei que o almoço e a janta, juntando os dois, assim, a gente pediu pelo iFood, né, e tal. Deu mais de 500 reais. E aí, hoje em dia eu penso, cara, 500 reais por um almoço e um jantar. Que a gente pediu e comeu aqui em casa. Eu penso hoje em dia, 500 reais na minha mão, imagina se fosse comprar fruta, legume, verdura, laticínios, proteína. Gente, dava pra comprar tanta coisa pra tantos dias e a gente não dá valor quando a gente tá com aquilo na mão que é pra gente fazer a coisa certa, a gente não faz. Que arrependimento. Ainda bem que faz tempo. Dependendo do nível de dependência sua pela comida gordurosa, da comida que não presta, principalmente, né, que é industrializada, aquela que vicia a gente, cheia de açúcar, cheia de coisa. Gente, isso daí, esse desejo, esse impulso alimentar por esse tipo de comida é como se fosse uma droga. Porque muita gente bebe, muita gente usa droga, muita gente faz o que... muita gente é viciada em balada, muita gente é viciada em mil coisas. Só que muitas são viciadas em comida. Aquele é o refúgio da pessoa. Esse geralmente é o meu refúgio. Tanto na alegria quanto na tristeza. É como se fosse um casamento. Você casa com a droga, você casa com a bebida e você casa com a comida. Na saúde, na doença, você tá comendo. Na riqueza e na pobreza, tu tá comendo. Até que a morte nos separe. Ou nos junte mais ainda, né? Então assim, sempre tá acontecendo alguma coisa na vida da gente. E a gente sempre usa a alimentação como comemoração ou como um refúgio. E isso só me trouxe o quê? O sobrepeso e a obesidade. Isso foi me engordando, me engordando, me engordando, me engordando. E eu não percebia que isso estava me engordando. Sabe o que eu pensava? Sabe o que a Tocha que pensava? Eu falei assim, eu tô inchada. Eu só tô inchada. Eu tô inchada, quer dizer, se eu parar de comer bobageira e ficar uns 2 dias aí me alimentando bem e tomar bastante água, tudo isso volta ao normal. Eu achava que se eu ficasse uns 2, 3 dias tomando bastante água, eu achava que eu ia simplesmente desinchar. Eu achava que esse era o meu problema, inchaço. Retenção de líquido, mas não era. Sabe como aquele filme A Espera de um Milagre? Acho que eu tava esperando o milagre acontecer. Mas não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que eu comecei a experimentar as minhas roupas, tentar colocar minhas roupas e elas não estavam servindo mais. Elas não entravam nem na minha coxa. Blusinha, cropped, essas coisas, gente, com esse bucho, com essa barriga, com esse...
tudo, os braços, tudo. Nada mais entrava, tudo me apertava, tudo me machucava. Era uma coisa assim, horrível. E eu pensando, nossa, como eu posso estar tão inchada? Não era inchaço. Porque quando eu olhava no espelho, eu não via que eu estava gorda. Eu me olhava no espelho e eu achava que eu estava normal. E eu pensava, nossa, eu tô normal, meu corpo tá normal, meu rosto tá normal, eu estou normal. Então se a roupa não tá entrando é porque eu estou inchada. Sabe? Parece que até o espelho me enganava. Aí eu comecei a culpar as roupas. Eu achava que o problema era com as roupas. Aí eu falei, não, vou comprar mais roupa. Chegava na loja, eu pedia o número de sempre. Calça 42, outras roupas, vestido, shorts, tamanho M, blusinhas tamanho M. E... sabe, era estranho, porque quando eu chegava na loja eu falava, nossa, eu quero ver short, calça, blusinha, vestidinho e tal. As vendedoras chegavam com aquelas coisas assim e colocavam aquele monte assim pra mim experimentar. E eram umas coisas assim, tipo, pique enorme, assim, que eu olhava, era tipo assim, desse tamanho assim, cabia, na minha visão, cabia duas de mim dentro daquilo. E eu olhava aquelas coisas e falava, cara, o que esse povo tá me enxergando um quê? Um elefante? Aí eu olhava assim, sabe, me dava vontade de xingar, eu falava, meu, vocês estão querendo oferecer essas roupas de sei lá o que aqui pra mim, por quê? Eu falava, não gostei de nenhuma, eu quero que você pegue pra mim uma remessa de short, calça, tamanho M, tamanho 42, e de blusinhas ou body tamanho M. E aí elas faziam uma cara assim, tipo, sabe, mas traziam o que eu pedi. E aí eu levava tudo aquilo pra dentro do provador e, lógico, não entrava, não servia. Só que aquela raiva que eu já tava desde o começo, delas terem me oferecido aquelas roupas enormes, horríveis, eu levava aquelas que não serviam, que eram tamanho M, só pra... eu pensava assim, não, uma hora eu vou desinchar e vai entrar em mim normal, vai ficar bonito, porque a roupa é bonita, e eu vou levar essa daqui. Por fim, eu não resolvia nenhum problema nem outro, porque minhas roupas que estavam em casa continuavam não servindo, e as roupas novas que eu comprava, até hoje, eu nunca nem experimentei, porque nunca coube. E eu juro, gente, eu achava um absurdo as vendedoras trazerem pra mim roupa tamanho 44, 46. E eu pensava assim... caraca, 46? Chegavam a trazer 48 e eu ficava assim, sabe? Caraca, eu não. Falei, eu gosto de shortinho curto, de cropped, tipo, sabe? Tamanho M e 42. Mas demorou pra mim me tocar que aquilo era realmente um absurdo. Porque eu não era mais aquilo que eu achava que era. Eu meio que empaquei no tempo. Eu notava os olhares delas. Quando eu falava, eu vou levar essa daqui serviu, eu gostei muito. Era mentira, é óbvio, mas levava mesmo assim. Comprava aquela roupa e levava mesmo assim, eu levava embora. Eu notava os olhares estranhos, mas pelo menos eu saía de cabeça erguida. Ai, meu Deus. Eu deixei de comprar tanta roupa que eu poderia estar usando pra fazer um capricho. Pra não admitir que eu estava gorda. Eu preferia gastar dinheiro com uma roupa que eu jamais iria usar do que passar por um olhar de deboche e deixar elas ganhar. No final, acho que elas ganharam, né? Mas talvez não, quem sabe? As roupas ainda estão guardadas, né? Isso depende de mim. Eu levava tamanho M, 42 e saía toda linda e bela com a sacolinha lá, meio, sabe? E deixava os olhares delas pra elas mesmas e... tchau. Um dia eu iria emagrecer. Cala a boca, moto. Um dia eu iria emagrecer e um dia eu ia usar aquelas roupas. Tô esperando até hoje. Aqui em casa, a maioria dos dias eu fico de toalha ou com uma roupa bem larga, dessas bem velhas mesmo, assim, que a gente ganha, assim, de alguém que tá quase jogando no lixo mesmo, assim, sabe? Só pra poder não ficar pelada. Porque vontade minha de colocar roupa dentro de casa, né? Zero. Só que isso hoje tá sendo meio que um choque pra mim. E sabe qual era a pior parte de todas? Era eu ter a certeza absoluta de que eu estava fazendo de tudo pra poder mudar. De que eu tava fazendo de tudo o que eu podia fazer pra poder mudar essa situação. E eu chegava a achar que eu tava mudando, de tanto que eu me esforçava. Eu achava simplesmente que ia chegar um dia e tudo ia ficar bem. Só que não era o que estava acontecendo. Na verdade, a realidade é que eu estava indo de mal a pior. E bem pior. Eu já tava com um monte de coisa que eu nunca tive. Estria, celulite, essas feridas no corpo todo, essa cara de cansada, essas olheiras que não passam, esse papo que eu não tinha. Eu tava com o meu cabelo opaco, sem brilho, sem nada, seco, caindo tufos e tufos de cabelo. Enfim,
eu estava parecendo um corpo em decomposição. A única coisa que faltava era morrer. E até que eu pensei nisso. Porque parecia que eu não tinha mais vida. Aliás, eu não tinha realmente mais vida. As pessoas me convidavam pra fazer as coisas e eu sempre dizia não. E não era porque eu não queria ir. Na verdade, eu não queria porque eu tinha vergonha de mim. E aquilo me dava aquela vontade de ficar só deitada assistindo o filme, comendo alguma coisa. No final de tudo, a minha cabeça distorcia as coisas. Porque eu achava que ninguém gostava de mim, que ninguém me chamava pra fazer nada, que ninguém... Só que não é. As pessoas continuaram vivendo a vida delas e eu parei de viver. Essa é a realidade. Eu me distanciei. Eu acabei me matando por dentro, me tornando uma pessoa morta. E eu acho que as pessoas cansaram de insistir. No final de tudo, eu era só aquela pessoa depressiva que estava tentando enganar tudo e todos. Mas, afinal de contas, quem é que eu estava enganando? A não ser eu mesma. Porque as outras pessoas, a vida delas continuava, com ou sem mim. E eu é quem estava perdendo tudo, não os outros. Os outros estavam vivendo. Quem estava perdendo uma social, uma conversa com amigos, uma existência nesse mundo, era eu, não era eles. Eu estava perdendo tudo. E a culpa de tudo isso era minha. E só eu não enxergava isso. Eu passei de ser a menina bonita para ser a gorda. Uma simples gorda. Uma pessoa que se achava invisível. Uma pessoa invisível. É só mais uma gorda. Quando eu ia visitar meu pai, quando a gente se encontrava que eu ia cumprimentar ele, era a primeira frase dele: e aí, gordona, como é que tá? Aí eu falava: que gordona, ô, tô fazendo exercício, tô fazendo dieta. Ele: ah, então balofa, então. Sempre foi assim. Ninguém sabe quanto isso machuca, né? E parece que isso faz a gente descontar mais ainda na comida e engordar mais e mais. Inclusive, quando eu cheguei nos meus 90 quilos, que já era obesidade grau 1, eu pensei comigo mesma, não tem mais jeito, sabe? Nada mais vai mudar isso. E resolvi viver apenas por viver, só existir. Hoje em dia, eu me mudei pra uma casa que ela é bem longe do centro da cidade. Eu sei que assim, cada saída que eu tenho que resolver alguma coisa, eu gasto pelo menos uns 100 reais no mínimo de táxi. Porque é muito, muito longe mesmo. E a minha filha não consegue andar tudo isso. Então, quando eu tinha ou tenho alguma coisa pra resolver no centro, me dá uma tristeza tão grande que a única vontade que eu tenho é de deitar e dormir. Sabe? Tipo, parecia pra mim uma missão impossível. E literalmente eu não sou Tom Cruise. Aí sabe o que aconteceu? Veio aquele sentimento meu que sempre vem. O sentimento de fuga. Eu pensei em fugir. A minha fuga é de mim mesma. Eu tento fugir de mim mesma, só que infelizmente não tem como eu me largar aqui, né? Eu tenho que me levar junto. E por fim não muda nada. Mais uma vez eu decidi mudar de cidade. E ir embora pra bem longe. Eu pensei, poxa, talvez isso me faça bem. É o que eu sei fazer de melhor. E a única coisa que eu sei fazer na vida é fugir. É mudar de cidade, ir pra outro lugar. Tentar esquecer os problemas daqui, ou de lá, ou de lá. Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pra minha mãe, um áudio pra minha mãe, acho que de uns 15 minutos ou mais. Falando pra ela como eu tava me sentindo, tudo que eu tava sentindo, tudo aquilo que tava caindo, desabando em cima da minha cabeça. E falei pra ela que eu queria ir embora. Que a única coisa que eu queria era ir embora. De novo. E ela só chorou. Ela não tinha palavras pra me dizer nada. Ela só chorou. Eu não conseguia mais falar nada depois que eu mandei aquele áudio. Eu não conseguia falar mais nada. Porque eu chorei bastante, eu tinha chorado já o dia todo. E quando eu falei pra ela tudo que eu tava sentindo, eu não tinha mais palavras. Então eu só chorei. E ela também, como não tinha palavras, ela só chorou. E isso foi onde me deu um baque. Sabe, eu já tava chorando. Mas eu ver uma pessoa que eu amo chorar por causa das minhas más escolhas, aquilo me machucou muito. Aquilo me fez perceber que a raiz dos meus problemas sou eu mesma. E que além de eu estar me machucando cada vez mais, eu estava machucando outras pessoas, pessoas que eu amo. E eu precisava mudar isso. Quer dizer, eu preciso mudar isso. Eu vou mudar isso. Atualmente, eu estou assim. Literalmente não estou do jeito que eu quero. Estou melhor do que antes? Sim, antes eu estava com 90 quilos, estava bem pior. Mas eu ainda estou com grande sobrepeso. Estou com mais de 10 quilos acima do peso. Todos os dias que eu peso são os mesmos 80 quilos. E eu quero mostrar uma mudança real pra vocês. Por que eu quero mostrar pra vocês? Porque eu sei que não sou só eu passando por isso. Eu sei que tudo isso que eu tô sentindo, mais pessoas estão sentindo, mais pessoas estão vivendo, talvez até pior. Claro, muitas pessoas estão vivendo pior do que isso.
coisas piores, sabe? Momentos piores. Então é por isso que eu quero deixar tudo gravado. Infelizmente, eu sei que isso é só mais uma coisa muito comum hoje em dia que machuca muita gente. Não só eu, não só a minha família, mas a sua. Machuca você também, que tá me assistindo até aqui, que tá passando por isso. De hoje em diante eu quero pesar toda segunda-feira, só de segunda-feira. Porque não adianta a gente ficar pesando todo dia aqui, isso deixa a gente louco. Eu vou começar a tirar fotos e eu quero sim estar comparando essa primeira foto de hoje com cada semana que for passando. As primeiras coisas que eu resolvi eliminar da minha vida foi álcool, no caso cerveja, né? Porque eu não sou muito alcoólica, geralmente, muito raramente eu tomo uma cerveja, uma latinha. Refrigerante, bolacha, salgadinho, qualquer coisa, lanche, pizza, essas coisas assim, coisas que não são necessárias na minha vida. Porque se isso não é necessário, não tem por que eu ficar com isso todo dia na minha vida. Comida industrializada, gente, salsicha, linguiça, salame, essas coisas, gente, engordam pra caramba, elas retêm líquido e engordam também, fazem mal. E vocês sabem, né, que isso, por ter nitrato e nitrito, isso daí tá na mesma classificação que o cigarro na faixa de câncer, né? Em quesito câncer, isso está no mesmo nível que o cigarro. Então, as pessoas, para de fumar, você pode ter um câncer. Então, por que ninguém para de comer salsicha, salame, linguiça, mortadela, presunto, essas coisas que tem a mesma quantia de coisas cancerígenas que o cigarro, né? Então, acho que não vale de nada você parar com uma coisa e não parar com outra. Então, assim, se eu não parar, ao menos eu vou já ir diminuindo pra um dia eu conseguir parar. Porque às vezes a gente não tem dinheiro pra estar comprando bife, né? Até o ovo tá caro. E às vezes salsicha é o alimento mais barato. Talvez o mais barato de todos. E talvez isso é o que faz a gente comprar tanto salsicha, gente. Mas salsicha é um veneno. Então, já que veneno de rato é baratinho pra comer, vamos comprar de tempero, temperar comidinha com veneno de rato, né? É só uma comparação, não é uma comparação, nem supondo. Eu quero fazer uma lista, gente, de tudo o que eu gosto de fazer. Além de comer. Tipo, fora comer. Nada que tenha comida no meio. O que mais eu gosto de fazer? Eu tenho que ter alguma coisa na minha vida, né? E tudo isso que eu escrever nessa lista, eu quero escrever de tudo. De tudo o que eu gosto de fazer sem ser comer. E eu quero pegar essa lista e fazer tudo o que tem nessa lista, todos os dias, fazer tudo que eu puder que tá nessa lista, pra mim tentar ser feliz sem pensar tanto na comida. Desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis e complicadas. Mas tem que ser coisa prazerosa, tipo tomar um banho de 2 horas, tipo fazer minhas unhas, tipo cuidar do meu cabelo, tipo fazer uma maquiagem, fazer sobrancelha, tirar fotos, não sei, é tanta coisa que eu gosto de fazer, gente. Nadar, ir pra um rio, ir pra uma cachoeira, viajar, sabe, tomar sol, conversar com amigos, muitas coisas que eu gosto de fazer. Gravar vídeos, eu amo gravar vídeos. Coisas prazerosas, mas coisas que não me prejudiquem em questões alimentares. Tudo o que for prazeroso que eu goste de fazer, desenhar, escrever, ler um livro, assistir um filme, assistir uma série, mas coisas que vão me fazer bem sem precisar de comida. Tipo, fazer um passeio com as crianças num parque, numa praça. Tipo, fazer um skincare todos os dias, pra ver como fica a minha pele. Estudar inglês, porque eu ainda quero morar nos States. HIIT é uma coisa muito boa. Até então a gente sabe que não é a quantidade de exercício que a gente faz, é a intensidade que faz a gente perder peso. Você pode caminhar 2 horas por dia, isso vai fazer muito bem, isso é um cardio, vai fazer muito bem pro seu coração. Mas, se você fizer meia hora de caminhada todo dia e você fizer meia hora de HIIT ou um crossfit, alguma coisa de alta intensidade, alto impacto, você vai perder muito mais peso, vai melhorar muito mais a sua saúde do que você fazer 2, 3 horas de caminhada, né? Porque é a intensidade que faz você perder peso. Perceba que quando você faz 20 minutos de um exercício muito pesado e muito corrido, bem acelerado, você fica o dia todo suando e ativa. Parece que acorda o teu metabolismo. E aí que você vai queimar gordura, né? Perder peso. É isso que eu preciso fazer também. Exercícios de alto impacto, alta intensidade, eles são realmente pra perder peso. Resolvi também abrir uma conta no TikTok, gente. Vou deixar aqui pra vocês o nome se vocês quiserem seguir, tá? Porque eu vou começar hoje, eu vou colocar já logo do começo já como eu estou hoje, e cada coisa que eu for fazendo eu vou colocar bastante lá, coisa do dia a dia. Eu não tenho nenhum seguidor ainda, né, creio eu, porque eu acabei de baixar o aplicativo. Vou deixar aqui também o meu arroba aqui, meu Instagram, porque, gente, nenhum de vocês me segue no Instagram, né? Que coisa, né? Eu nunca deixei meu Instagram aqui pra vocês. Vou deixar meu Instagram pra vocês, já segue o Instagram também. Eu quero estar mostrando também, gente, no meio de tudo isso, eu experimentando as roupas que eu comprei na loja lá, só pra não fazer feio lá pras mulheres, né? As vendedoras. E um dia eu quero estar vestindo essa roupa. Principalmente aquela que eu comprei no dia que eu falei que... Nesse dia que eu contei pra vocês aí. Gente, voltar ao peso inicial, você emagrecer e engordar novamente, aquele efeito sanfona, isso é um risco que todos nós corremos. Isso é um risco real.
Então são coisas que a gente tem que se policiar muito pra não cair nessa cilada. E eu acho que principalmente a gente tem que se policiar muito em questão desse efeito sanfona quando a gente tá indo bem. Não quando a gente tá indo mal, mas quando a gente tá indo bem na dieta. Porque quando a gente tá indo muito bem na dieta e tá começando a perder peso, a gente tem aquela coisa de tipo assim, ai, eu emagreci, eu tô quase chegando lá e eu consegui, antes de ter conseguido, né? Eu consegui, eu tipo assim, nossa, tô super feliz, tô me sentindo uma gata. Então, tipo assim, pô, eu tenho aquele sentimento de compensação. Tipo, eu mereço. Ah, eu tô vendo uma pizza ali, poxa, eu emagreci, eu tô magrinha, eu tô fitness, eu vou comer pizza porque eu mereço, é isso daí, pronto, acabou. Sabe? Realmente, gente, a gente pode comer alguma coisa porque a gente merece, mas cuidado com isso, porque isso pode causar o efeito sanfona, pode ser o rebote, pode ser o início de, tipo assim, você pode tomar uma rasteira, de verdade. Cuidado. A comida, ela não pode ser sua inimiga, mas também fique com o pé atrás, tá? Porque maldito é o homem que confia no homem, e maldita é a mulher que confia na comida. Quer se recompensar por cada mérito, por cada mudança? Eu vou encontrar alguma coisa pra me dar de presente cada vez que eu cumprir uma meta. Cada vez que eu cumprir uma meta de 5 quilos a menos, eu vou me recompensar, mas não é com comida. Eu vou achar alguma coisa pra me recompensar, comprar um presente pra mim a cada 5 quilos que eu perder. Aí sim, isso tá certo. Gente, desabafei pra vocês. Tô contando tudo que tá acontecendo porque é real. É real, é real, é real. E eu sei que vocês também têm histórias reais. Deixem nos comentários aí se vocês têm histórias parecidas, se vocês vivem coisas parecidas, se vocês querem também essa mudança nas suas vidas, né, na vida de vocês e tal. Deixe seus comentários, deixa o seu gostei aí se você gostou desse vídeo, se você gostou da sinceridade, né? Porque na verdade eu não coloquei ainda nada do que eu vou fazer, nada do que eu vou comer, nenhum tipo de exercício específico. Eu não coloquei nada ainda porque eu ainda não fiz ainda essa planilha. Pretendo fazer ainda hoje. Mas eu ainda vou estudar sobre isso e vou criar uma planilha de treinos e uma planilha alimentar também. Eu quero fazer isso o mais saudável que eu puder. Então, caso você queira deixar seu relato, para as outras chucas também comentarem, conversar com a gente, sabe, só pra gente interagir mesmo sobre isso que a gente tá passando. Quem também entende do assunto e tem histórias reais, legais pra contar pra gente de superação, gente, eu adoro ver história de superação. Porque isso que a gente tá vivendo é um processo, e um processo leva tempo. Muito tempo às vezes. E esse tempo que eu quero passar atrás disso tudo, eu quero passar esse tempo com vocês. Porque, afinal de contas, vocês são minhas parceiras que estão me dando força desde o começo. Vocês são minhas parceiras que estão, sabe, não desiste, não para de postar vídeo, sabe? Eu amo quando eu tô mal, triste, deitada ali na cama, assim, triste, pensando, meu Deus, que vida é essa? E aí chega, de repente, um comentário, cadê você? Posta mais um vídeo, cadê você? Você sumiu? Nossa, eu gosto dos seus vídeos, posta mais. Eu fico pensando, gente, como vocês podem gostar de uma pessoa tão chata, insuportável igual eu? Mas tem uma coisa boa, pelo menos eu falo a verdade. Começaremos de novo. E quantas vezes for necessário, a gente pode cair, mas a gente vai se levantar. E é isso que eu quero, que eu desejo pra mim e pra vocês, a partir de hoje, a partir de sempre. Um grande beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Amo vocês, meus chucas.